Agora, ó, vamos voltar no texto aqui para você ver, ó. Tinha esse homem aqui, ó, nem se ouvia falar de sacerdócio em Israel ainda, esse homem era sacerdote. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Beleza? Olha só para você ver, gente. Abraão não pegou o despojo de tudo que ele tinha, não. Ele pegou das melhores coisas que ele conquistou na guerra e ofereceu a Melquisedeque. Tanto é que Melquisedeque trouxe o quê? Pão e vinho. E eles ceiaram. Em caso, aponta para mais para frente, aponta para a Páscoa futuramente, e futuramente aponta para Cristo na Santa Ceia, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então o que acontece com a revelação? A revelação ela começa pequenininha, mas ela vai aumentando, ela vai dando sinais até chegar no auge, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós sabemos que é o quê? Esse Melquisedeque era rei. Melqui significa rei. Tsedeque, rei da justiça. E é-nos dito que esse homem veio de Salém, que foi a futura Jerusalém, que é a futura Sião. E Salém, gente, é o cumprimento, Shalom. Salém significa paz. Então, quando você junta o nome de Melquisedeque, o que se dá? Rei da justiça e rei da paz, sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoou o nosso pai Abraão. Esse é o exemplo. Ele aparece duas vezes na história, lá em Gênesis 14 e lá no Salmo 110. Vamos dar continuidade aí, fazendo favor. A origem de Jesus é de eternidade a eternidade. Nós já sabemos que ele é rei da paz, rei da justiça, que prefigura que o nosso Senhor Jesus é rei da paz e rei da justiça. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante a filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, há muitas aparições de Jesus Cristo na Bíblia, mas Melquisedeque, ele não é uma aparição. Melquisedeque é uma pessoa na Bíblia que aponta para uma figura de quem é Jesus Cristo. É um tipo de Cristo, é um tipo de ofício do nosso Senhor Jesus Cristo. E vai nos apresentar o quê? Que quando ele entra na história, não sabe a origem dele, não sabe quem é pai, quem é mãe, e o texto também não relata a morte dele. Então eles pegam esse termo para dizer assim: não tem princípio de dia, não tem fim de dias, semelhante ao Filho de Deus. Como assim, meus irmãos? O nosso Senhor Jesus Cristo é de eternidade a eternidade. Ele sempre existiu na figura de ungido, na figura de Criador. Na figura de Jesus humano como pessoa, foi somente há 2000 anos atrás. Embora hoje ele está na figura de homem e na figura de Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Por isso, olha lá, considerai por quão grande é este a quem o patriarca Abraão deu o dízimo de despojo. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, têm a ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado o maior. Então presta atenção. Você não chega lá na casa da sua mãe sem falar assim, benção mãe. Apesar que hoje está perdendo esse costume, porque a autoridade da mãe é maior. E a sua mãe chega perto da sua avó e fala assim, benção avó. A avó não fica pedindo benção para a mãe, porque a avó é maior do que a mãe. E o avô, necessariamente. Então essa ordem aqui, meus queridos, é tipo assim, quem abençoa,
quem decreta a bênção é maior do que aquele que recebe a bênção. Pode considerar o seguinte: por que, Antônio, você está falando que... Por que o autor está falando disso? Porque o povo de Israel tinha Abraão como autoestima, como maioral do povo. E Abraão é grande. Mas o autor vem falar: gente, Melquisedeque é maior do que Abraão ainda, porque ele abençoou Abraão. Ele apareceu na história, ele é rei, ele é sacerdote. E olha só para você ver, versículo 8. A transitoriedade em comparação àquilo que é eterno. Porque os sacerdotes levitas veio do quê? Depois de Abraão veio o quê? Veio Isaac, veio Jacó. E Levi veio da descendência de Jacó, ao qual posteriormente, lá no deserto, que Moisés separou esse povo para ser os levitas do templo. Vamos já falar sobre isso. Então o que acontece? Qual que era a obrigação deles? A obrigação deles era cuidar do tabernáculo. A partir dos 25 anos eles eram separados, e aos 30 anos eles já podiam se tornar um sacerdote, posteriormente sumo sacerdote, e trabalhava até os 50 anos de idade. Hoje, muitas vezes, quando a pessoa canta, fala assim: ah, fulano de tal é levita, mas é por causa da tradição da igreja, do costume da igreja chamar as coisas de levita. Mas a última coisa que um levita fazia era cantar.